Bom dia, vamos iniciar mais um Astronomia ao Meio-Dia. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Ariana. Ela me ajuda na organização, nós organizamos juntas, na verdade, aqui o Astronomia ao Meio-Dia, e hoje ela veio como nossa convidada. Tá? Ela possui graduação em Astronomia pela Universidade de Bolonha, e ela fez o doutorado dela em Astronomia também pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Hoje ela é pós-doc aqui no IAG, e atua em várias áreas, mas ponho aqui em destaque a área de nebulosas planetárias e de formação de galáxias. E esse é o primeiro seminário que ela dá em português, então perdoem alguma palavra em italiano ou porto-italiano aí no meio, certo? Mas ela vai fazer essa primeira tentativa do seminário em português para a gente. E ela vai falar para a gente um pouquinho de arqueologia galáctica e ciência cidadã. Tá? Obrigada. Obrigada. Okay. Bom dia. Então, vou começar apresentando as coisas de que vou falar. Primeiro é uma comparação entre astronomia e arqueologia que eu acho interessante. Como as duas áreas têm coisas que juntam as duas. Um pouco de história sobre a evolução de galáxias e o que são as galáxias. E depois, um pouco sobre a classificação de galáxias e métodos que a gente utiliza para estudar galáxias que levaram a gente a desenvolver uma nova classificação. E vou acabar esta palestra falando da ciência cidadã, que eu acho é um desenvolvimento muito interessante da astronomia. Então, a primeira similitude entre astronomia e arqueologia é que os astrônomos, como arqueólogos, olham para o passado. Aqui está um famoso arqueólogo, e aqui está sempre ele, mas em uma outra função. E aí, por que os astrônomos olham para o passado? Porque a velocidade da luz tem uma velocidade que é bem definida. Então, a luz necessita de um tempo para chegar de um lugar até um outro. Então, aqui está a velocidade, né? A luz é 300.000 quilômetros por segundo, e depois temos algumas naves interestelares que vão mais veloz que a luz ainda, como o Millennium Falcon que é visto aqui. E aí, o que significa isso? Que a luz que chega até a gente do Sol demora 8 minutos. Aí, a estrela, que é a Alpha Centauri aqui, demora 4 anos-luzes, mais ou menos. A galáxia Andrômeda, a luz que vem dessa galáxia, demora 2 milhões de anos para chegar até a gente. E aqui, chegamos até o que pode ser chamada a primeira foto do universo, que é o fundo cósmico a micro-ondas, que a luz demora 45,7 bilhões de anos-luz para chegar até a nós outros. Aí o presente fica sendo algo de muito personal, né? Porque até a Patrícia, até vocês ficam um pouco no meu passado visual. Uma segunda comparação é a estratificação. Então, aqui são dois arqueólogos que escavam na Terra e acham em estratos diferentes coisas diferentes. Aí está o lixo moderno, e depois coisas mais antigas, até dinossauros. E, em uma maneira parecida, quando a gente olha mais longe no universo, a gente olha mais longe no espaço e no tempo. Então, aqui no presente, temos galáxias perto da gente, e mano a mano que a gente vai mais no passado, a gente começa a ver o universo ficar mais homogêneo, mais isótropo, e até
a chegar a elementos que agora formam a Terra e o universo mesmo, até chegar ao Big Bang. Aí tem esta ideia. E, por fim, a ideia que na ciência astronômica, como na arqueologia, a gente não vê as coisas acontecendo, mas não é que a gente sinta e vê como um filme do que está acontecendo na galáxia ou, neste caso, em Pompeii. A gente tem como uma foto, uma imagem de um momento cristalizada aí, e desta imagem a gente tem que entender o que aconteceu, o que levou, por exemplo, a formar esta galáxia, ou o que faziam as pessoas neste período em Pompeii. E aqui voltamos à primeira foto do universo. Este é o fundo cósmico a micro-ondas. Este é o momento, representa o momento em que a matéria se desacopiou da radiação. Então, antes o universo era muito quente, a matéria e os fotões, eles tiveram interações. Aí a luz não conseguia propagar-se. No baixar da temperatura do universo, a luz se liberou da matéria. E esta é a primeira foto do universo neste momento. A gente vê, de verdade, em vermelho são parte de alta densidade, em azul parte de baixa densidade, ou pode ser alta temperatura, baixa temperatura. E ele é oval, porque como quando você tem na Terra, o globo terrestre, e projeta da 3 dimensão a 2 dimensão. A nossa galáxia estaria em uma desta zona a baixa densidade. Aí também esta foto dá para entender que o universo no começo era homogêneo e isótropo, se fala. Então era bem parecido em todos os lugares e em todas as direções, com pequena deshomogeneidade de 10 a menos 5. E daí esta deshomogeneidade não se desenvolveram as estruturas que criaram o universo moderno. Aí, estas são as pessoas que, teoreticamente, postularam a existência deste fundo cósmico a micro-ondas e dos primeiros elementos químicos. Eles escreveram este paper, este artículo. Eles são Alpher, Bethe e Gamow, e o artículo se chama As Origens dos Elementos Químicos. O que eu acho interessante é, primeiro, que eles encontraram essa ideia teórica antes que o fundo cósmico a micro-ondas fosse detectado a nível experimental. E também, de verdade, a análise era feita da Gamow, que era orientador do Alpher. Mas, sendo que Gamow achava mancança de respeito para o alfabeto grego, não ter alfa, beta, gama, eles convidaram o Bethe também, assim tiveram as 3. Este é famoso como alfa, beta, gama, artículo. Aí, anos depois, no 64, estes 2 radioastrônomos americanos, que são Penzias e Woodrow, encontraram por caso o fundo cósmico a micro-ondas. Eles continuaram a achar este sinal de ruído, que não conseguiam entender a fonte, e ao final descobriram que esse sinal é um sinal que existe no universo todo, que tem uma temperatura bem identificada, de 3,74 graus Kelvin, acho. E é o fundo cósmico a micro-ondas. Aí, agora, quando a gente olha as galáxias que são ao redor da gente, o universo cercano, elas se parecem assim. Bom, algumas sim, são galáxias espirais, elas têm estrutura muito bem definida e também elas vivem no vácuo, né? O universo se estruturou muito com o passar do tempo.
E aí a pergunta que a gente tenta responder é como aconteceu, como a gente conseguiu ir da este começo homogêneo isótropo até ter estas galáxias tão complexas, essas estruturas maravilhosas. Aí, fazendo um passo indietro, temos que pensar o que dá para ver no céu, né? Por exemplo, o que dá para ver da Terra. Morando no Brasil, ou no hemisfério sul, dá para ver claramente a Via Láctea e as nuvens de Magellanos. No hemisfério norte já não dá para ver estruturas como estas, que são duas galáxias pequenas que vivem na nossa galáxia. Aqui são elas também, vista do Chile. E foi só depois da invenção do telescópio que a gente começou a ver que existem outras estruturas no universo. Esta é uma imagem de uma galáxia espirais, no tempo eram chamadas nébulas, feita da Lord Ross no 1851. E o que é interessante é que eles não tiravam foto. Neste período eles pintavam à mão. Muitas vezes tiveram artistas que colaboravam com eles para transferir o que eles viam com os olhos mesmo no papel. Aí, Immanuel Kant foi o primeiro a sugerir que estas nebulosas que começaram a ver no céu não eram parte da nossa galáxia, mas eram outras galáxias distantes. Porque o que aconteceu é que lentamente, da estar na Terra, que era no centro do universo, a gente se moveu até estar na Terra, que se movia ao redor do Sol. Depois o Sol ficou na galáxia. E aqui eles estavam tentando falar que as galáxias não era só uma, mas eram infinitas galáxias em um universo ainda maior. Esse foi este debate entre Harold Shapley e Herbert Curtis sobre se as galáxias, se estas nebulas viviam na nossa galáxia ou não. Este debate acabou com a descoberta de Edwin Hubble, que as galáxias em GC 6822 tiveram uma distância da Terra maior que as nuvens de Magellanos. E ele conseguiu medir esta distância usando um método desenvolvido da esta pesquisadora, que é Henrietta Leavitt. Ela descobriu olhando para lastras fotográficas, né? Porque aqui a gente já, os astrônomos não pintavam mais à mão, mas usavam lastra fotográfica em argento, placas fotográficas em argento para tirar a foto das galáxias. E aí elas tiveram instrumento para mesurar fisicamente as dimensões e a magnitude dos objetos. E Henrietta Leavitt descobriu que algumas estrelas tiveram um período em que a luminosidade mudava. Este período de variação da luminosidade é proporcional à brilhança, então a magnitude absoluta se chama da estrela. E usando essa relação e a magnitude aparente, que é a magnitude que a gente observa no céu de uma estrela, dava para medir a distância destas estrelas. Aí Hubble, ele estas estrelas que a Leavitt estudou, se chamam Cefeida, e Hubble conseguiu encontrar 11 delas nestas galáxias e assim mesurar a distância dela. Hubble, a contribuição de Hubble para a ciência é muito grande e ele também realizou a primeira classificação das galáxias, que está aqui. Aqui a gente pode ver galáxias se chamam, são galáxias elípticas, ou early type.
depois estão as galáxias espirais, com barra ou sem barras. E aqui está este tipo de galáxia, que se chama lenticulares, que ele só postulou teoricamente, ele não viu elas, mas ele achou que elas deveriam existir. Mas ele imaginava que, sendo que elas eram como uma fase de transição de galáxia, a transição poderia ser tão rápida que não dava para tirar uma foto dela. Aí, o que a gente quer saber de verdade é por que existem três tipos de galáxias. Porque poderia ser que existiam infinitos tipos de galáxias, ou poderia ser que estava só um tipo de galáxia, que as galáxias são feitas assim. Mas, de verdade, quando a gente olha, vê que podemos ter três tipos, né? Galáxia com braços espirais, geralmente elas têm uma cor mais azul. Galáxia mais esferoidal, com uma cor mais vermelha. E este tipo de galáxias, que são as galáxias que eu estudo, muitas vezes esquecida, que tem um disco, então são parecidas com as galáxias espirais, mas tem uma população de estrelas que ela compõe que é velha e vermelha e parecida com a população estelar das elípticas. Aí estão vários métodos para estudar galáxias. Um é, por exemplo, ver a cor da galáxia. Então, aqui é uma imagem da nossa galáxia em várias bandas. E dá para ver que muda muito a forma da galáxia mesma, mudando a banda em que a gente olha para ela. Porque cada banda representa um elemento diferente da galáxia. Por exemplo, o rádio, o atomic hydrogen, eles trazem mais a poeira. E depois, no infravermelho e near infrared, são a população estelares mais velha. No óptico, são as estrelas mais novas. E mais uno vai verso ultravioleto, são estrelas que são muito novas. E, ao fim, depois, são processos, quando está X-ray ou gamma-ray, processos muito mais energéticos. Uma outra maneira de estudar galáxias é estudar o espectro da galáxia. Então, o que a gente faz é que a gente coloca uma fenditura sobre a galáxia. E aí, quando a luz atravessa esta fenditura, ela se abre em todos os seus comprimentos de ondas. E dá para ver a diferença de intensidade de cada comprimento de onda nessa estrela. Aí, quando a gente faz esse tipo de estudo, é como se a gente tirasse o espectro em várias distâncias do centro da galáxia. Então, este é um exemplo de um espectro. Este é um espectro de uma galáxia como elíptica, de uma galáxia que tem uma população estelar velha, então não tem emissão de estrelas novas, mas tem absorção. E aí a gente consegue obter o espectro em vários pontos da galáxia, e assim a gente consegue reconstruir a curva de rotação da galáxia. Então, esse é o rádio, não, do centro até a parte externa da galáxia, esta velocidade em que as estrelas se movem na galáxia. Bom, aqui, o que a gente encontrou, bom, já
Vera Rubins e outros astrônomos encontraram que a rotação das galáxias não é kepleriana, então que existe matéria que faz ela ficar plana até grande raggi. Aí, qual que é o problema deste método? Primeiro, que se a galáxia, se a luminosidade da galáxia decresce muito com o raio, dá para obter a cinemática só da parte central da galáxia. Segundo, que você vai sempre a ter uma reconstrução em uma direção específica. Você pode usar uma slit no AC maior, no AC menor, mas nunca vai ser um campo homogêneo. Aí se desenvolveram vários métodos para tentar superar este problema. Este, por exemplo, é um método que usa nebulosas planetárias para reconstruir a cinemática de galáxias. Por quê? Porque as nebulosas planetárias têm um espectro da luz bem específico. Ela tem uma emissão na luz verde que deixa possível detectar ela até em galáxias que são bastante longe, até 40 megaparsec. Aí, utilizando o efeito Doppler, né, dá para reconstruir a velocidade das planetárias que a gente vê aqui. Essa na galáxia lenticulares, essa é a velocidade de cada planetária. Então, dá para ver que as planetárias rotam nesta galáxia também. E se pode fazer um estudo parecido usando amassos globulares. Mas estes estudos demoram muito, porque você tem que achar as planetárias, os amassos globulares, calcular a velocidade de cada uma, muitas vezes fazendo antes uma amostra óptica e depois uma amostra espectrográfica para calcular a velocidade. Aí desenvolveram um instrumento, este é para ver a planetária, que se chama AFU, ou cubos de dados, em que no mesmo momento você consegue como tirar uma imagem da galáxia e extrair o espectro. É como imaginar que você, no mesmo instante, tira a imagem em infinitas bandas, ou em muitas bandas diferentes, da o ultravioleta até o vermelho. E utilizando este tipo de ciência, vários grupos, como Sauron, Altra-3D ou Califa, conseguiram medir a velocidade, a dispersão de velocidade e a elipticidade de muita galáxia. Esta é uma amostra de 600 galáxias. Aí, o que é aqui? Esta é lambda e esta é a elipticidade. Lambda é mais ou menos uma medida da velocidade de rotação dividida para a dispersão de velocidade na galáxia. E esta é a elipticidade da galáxia. Então, estas galáxias são mais ou menos edge-on, então de talho, e estas são vistas para frente. Quando o lambda é muito baixo, significa que a dispersão da velocidade, então, o moto não ordenado, é muito maior que a rotação na galáxia. Mas este valor cresce, mas a rotação domina sobre a dispersão no objeto. Aqui está Hubble Type, então a classificação morfológica que a gente viu antes. As galáxias elípticas, todas têm este parâmetro lambda bem baixo, porque nestas galáxias, de verdade, é a dispersão que domina a cinemática da galáxia.
Aqui estão as galáxias espirais e aqui no meio estão mais ou menos as galáxias lenticulares e vários tipos de espirais. O que é interessante é ver que a elipticidade varia muito entre todos os tipos morfológicos. Aí, este plot, estas descobertas, levaram eles a novo tipo de classificação. Então, eles dividiram as galáxias em dois tipos. Slow rotators, que são como galáxias que não rodam muito, tem muita baixa velocidade de rotação, e galáxias onde as estrelas sempre têm velocidade de rotação alta. E aí, desses dois tipos em que a rotação da galáxia é alta, estão algumas que são lenticulares, que não têm braços espirais, e outras que têm braços espirais. Então, aqui está, neste axis, os braços espirais, e aqui a presença de um disco estrelar. Porque sempre se está a rotação nas estrelas, elas tendem a estar distribuídas em um disco. Quando a cinemática é dominada da dispersão, em vez, a estrutura da galáxia mesma fica mais redonda. Mas, esse eu traduzi com o Google. Mas a ideia é que ainda a gente não sabe por que elas são diferentes, ou o que aconteceu que levou elas a ter formas diferentes e cinemáticas diferentes. Especialmente, o que a gente está tentando descobrir é se é a massa. Então, se as galáxias tendem, se o que domina esse processo de transformação é a massa, ou o meio ambiente onde elas ficam. E aí é possível tentar ter uma mostra de dados maior para ter uma melhor estatística e conseguir estudar a evolução de galáxias em conexão com o meio ambiente. Aí estão várias mostras que cobrem todo o céu. A primeira que eu botei aqui, são várias, são muito mais que só estas. Esta daqui eu acho interessante porque no começo ela era feita com placas fotográficas e depois foi escanerizada e agora é digital. Esta que é também no hemisfério norte e sul e é no infrared. Depois está esta, que é a SDSS, que é óptica, então são 5 bandas no espectro óptico. E as pessoas que fazem parte desta survey que desenvolveram esta ideia de ciência cidadã. E ao final eu coloquei ESPLAS, que é uma survey que é desenvolvida da uma colaboração entre Espanha e Brasil. E aqui o IAG faz parte. Aqui é para mostrar como é o universo a grande escala, né? Então, a gente está aqui, dá para ver, esses são dados do DF-GRS, esta é a SDSS que a gente viu, e aí dá para ver como as estruturas que tem no universo cercano desaparecem, enquanto que a gente vai ad alto redshift, então mais a gente vai no passado, anda no passado. E aqui é a comparação entre dados reais e simulações, neste caso de matéria escura, dá para ver que a gente entendeu bastante como o universo se criou. Mas estas são duas coisas diferentes, porque esta é matéria bariônica luminosa e é matéria escura. Este é para mostrar o ESPLAS,
que ele faz parte de uma outra colaboração maior, que é JPAS, que tem o JPLAS. Então, o JPAS vai ser uma amostra do hemisfério norte em 56 bandas. O JPLAS e o SPLAS são um do norte, JPLAS, e um do SPLAS, que é o sul, que vai ser uma amostra em 12 bandas. E ele está aqui, eu acho que é este, mas não sou segura. Este é no Chile, e se chama a Fábrica de Cogumelos, em português, porque está muito telescópios pequenininho. E este é o instrumento, é o telescópio, que tem um espelho de 80 centímetros. Ok. Agora, qual é que é o problema? Que quando a gente começa a ter milhares de galáxias para analisar e você quer tirar informações sobre ela, tem que decidir como fazer isso. Uma modalidade é olhar para elas a gente mesmo. São pessoas que fazem isso no doutorado ou no mestrado. Eles classificam a olho muitas galáxias. Ou pode usar software que fazem isso automaticamente. Então, eles, por exemplo, este software é desenvolvido por um professor, Fabrício Ferrari, que está aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Este software, ele pega parâmetros, se chama não paramétrico, porque ele simplesmente mesura como a concentração da luz em uma galáxia, o horário em que a luz fica metade da luz total. Outros que estão aqui são software que, em vez, usam modelo de como a gente pensa que a luz se comporta em uma galáxia, para depois obter parâmetros que servem para estudar a galáxia mesmo. Mas, essa é uma opinião personal, o olho humano é melhor, até agora, muitas vezes, de software para analisar as galáxias, porque a gente desenvolveu, provavelmente por outras razões que não é classificar galáxias, uma capacidade de reconhecer a estrutura muito boa. E não é fácil fazer isso em um computer. Então, seguindo esta ideia, nasceu a ideia da ciência cidadã. Eu copiei isso porque eles têm a página em português. Então, estas são as pessoas deste ISS. Eles tiveram muitos dados a analisar. Então, em 2017, eles pensaram de dar a possibilidade de pessoas que queriam fazer análise de casa, como voluntários, de conectar-se e analisar as imagens para eles. Depois a gente vai fazer umas juntas para entender o que acontece. E o que eles ficaram surpreendidos que a resposta do público foi muito boa. Como muitas pessoas se conectaram e classificaram as galáxias, eram perguntas simples, como tem braços espirais, não tem braços espirais. A coisa boa é que se você tem muitas pessoas fazendo a classificação, dá para fazer estudo estatístico de como elas são classificadas. E aí dá, claro, pode ser uma pessoa que não consiga classificar bem, né? Ou estão pessoas que estão cansadas, qualquer coisa, mas você tira uma média de toda as decisões pegadas sobre uma galáxia e um erro sobre a classificação da galáxia. Estão galáxias que é difícil, como cada um daria uma opinião diferente. Então, vamos fazer um experimento. Então, se vocês querem fazer isso em casa, é só ir no site de Galaxy Zoo e depois Begin Classifying. Aqui eles perguntam, por exemplo, deixa eu ver se consigo em português.
português. Ai. Não, fica em inglês. Bom, eles perguntam o que vocês acham, né? Se a galáxia é simples, é redonda ou tem disco. O que vocês acham? Vamos fazer assim. Que vota smooth? Que vota ET, que tem um disco? Tá. Este a gente já decide que não é. Então, vamos lá. Vocês acham que este disco está assim ou está assim? Está como 60, né? Então, não. Vocês acham que esta galáxia tem uma barra? Se vocês verem no esquema do computador fica melhor, mas né, poderia ser que tenha uma coisa aqui. Mas não dá. Vamos fazer não. Bom, e aí vai. Querer fazer tudo. Então, se vocês quiserem, dá para passar muito tempo classificando as galáxias. E a coisa legal é que, de verdade, eles depois utilizam estes dados para fazer ciência. Então, eles agora têm 48 artigos publicados utilizando o resultado do Galaxy Zoo. Este daqui é o primeiro, que foi feito no 2008. Este é o último que eu achei, que é de 2015. É o que acho muito legal, é que eles sempre agradecem e falam de todas as pessoas que contribuíram à ciência deles. E até tem um link onde dá para ver todo mundo que participou. Acho muito legal. E também funcionou tão bem na astronomia que eles decidiram de fazê-lo com outras disciplinas. Aqui eu peguei só lacunas, porque tem muitas. Aí vocês podem dar pesquisadores de todo tipo, da orquídea, o chimpanzé, balena. Então, dá para ajudar muitos pesquisadores nesse tipo de análise, onde ainda o olho humano é muito melhor que um programa desenvolvido na máquina para buscar algumas coisas particulares. Está uma com os pinguinos também. E aí, acabou. Muito obrigada. Eu quero agradecer duas pessoas que fizeram os desenhos que eu mostrei. Obrigada, Ari. Nós temos tempo para algumas perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lá no começo você falou que aquela foto da radiação cósmica de fundo, ela tem 45 bilhões de anos, né, no passado, mas como é que pode se o universo tem 13,8 bilhões de anos? Não, é light years, então é diferente. São duas mesuras diferentes. Não, mas também o universo tem 13 gigayears. A giga é bilhões. Mas são duas medidas diferentes. Uma é considerando a velocidade das luzes e uma é a idade do universo. Mas como pode ter levado 45 gigayears para chegar aqui se o universo só tem um terço disso de idade?
é correto. Pode ser. Aí eu busquei no Google, nem pensei nisso. Ariana, pelo que eu vi lá no site, você falou, acho que você é especialista em galáxias S0, né? Sim. De onde é que elas vêm? Como é que elas se formam? Será que dá para explicar rapidinho? Então, a ideia são duas possibilidades. Uma é que você pegou na galáxia espiral e de alguma forma você tira o gás da galáxia. Aí, se você tira o gás, tira os braços aspirais, porque a maioria, os braços aspirais mostram onde está a formação estrelar. Aí, se você tira o gás, tira estes braços e fica um disco de estrelas velhas. Aí, por exemplo, a ideia é que você tem uma espiral que entra em uma massa de galáxias, um aglomerato de galáxias, e na interação com o meio do aglomerato, o gás da galáxia vem como tirado via. Ou pode ser, se você imagina que a galáxia tem filamentos do universo que nutrem ela de gás, se de alguma maneira você corta este aprovisionamento de gás, ela para de ter gás, e aí lentamente acaba a formação estrelar e fica esse zero. Então, esta ideia vem da descoberta que se você olha o número de galáxias lenticulares com redshift, então quanto tem agora e quanto tive a alto redshift, vê que tem menos lenticulares a alto redshift que a baixo redshift, e o contrário acontece a vezes com as espirais. Então, em um aglomerato de galáxia, a alto redshift tem mais espirais, menos lenticulares. A baixo redshift tem mais lenticulares e menos espirais. Então, as pessoas pensaram, tá, então você pegou uma espiral, tira o gás, faz uma lenticular. A outra possibilidade é que você cria ele com um merger, que é quando você, no modelo de evolução de galáxia, a ideia é que você pega duas galáxias pequenininhas, elas se juntam em um merger e cria uma maior. Se isso acontece com duas galáxias de massa similar, o resultado é normalmente uma elíptica. Mas se uma é mais pequena que a outra, o resultado poderia ser uma lenticular. Então, esta possibilidade, mas ainda não é claro como se formaram. Mas o que eu acho interessante que mostraram no Sauron é que um tempo se pensava que as lenticulares eram uma raridade. Agora dá para perceber que muitas galáxias no universo são lenticulares e que de verdade são a elíptica, que são poucas. Mais alguma pergunta? Vamos agradecer então a Ariana mais uma vez.